Abra sua Bíblia aí, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre o poder da gratidão. Poder da gratidão. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, aparece aí essa revelação para nós, né? Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. O contexto desse texto é que Paulo estava lutando ali junto com Timóteo contra aqueles que criam que para adorar a Deus você tinha que fazer restrição alimentar, essas coisas. E tanto em Colossenses como Timóteo, o livro de Gálatas inteiro é um livro que vai descaracterizar esse tipo de crença. Mas o que me chamou a atenção aqui é que o receber as coisas com ações de graça, o consagrar, o orar, o agradecer, tem um poder da purificação e do livramento de qualquer outra intenção que aquilo esteja acontecendo contigo. Por isso, acredite mesmo, é muito difícil, irmãos, a gente cumprir um princípio bíblico como este, quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria. Por quê? Quando nós somos imaturos, olhamos para a palavra de Deus, a gente gosta como criança. Você dá um pão, um doce bem gostoso para uma criança, o que ela vai fazer? Ela vai lamber só o doce, né? Ela não vai, ela vai para o que ela mais gosta ali. E muitos de nós somos assim. Vem Jesus e diz uma palavra dessa para nós, em João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu venho para que tenham vidas e a tenham em abundância. Aí as pessoas olham assim, vida em abundância. Eu já fico imaginando que essa abundância só é coisas boas, só tem coisas maravilhosas. Mas essa abundância, irmãos, está totalmente ligada com a outra palavra que Jesus disse lá em João capítulo 16. João capítulo 16 tem o texto clássico que é o versículo 33, mas olhe para o versículo de número 32 antes. Jesus dizendo assim: aproxima a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, disse Jesus, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? A vida abundante prometida de Cristo, por Cristo, ela está ligada exatamente a uma necessidade de você ter esta maturidade aqui, ó. Que essa minha vida prometida por Cristo, a vida abundante, tem abundância de tudo o que eu preciso para comprovar que sou um discípulo dele. Dá uma olhada na vida abundante de Paulo. Quando Paulo está defendendo o seu ministério, ou o seu apostolado, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo de número 11, olha como era abundante a vida de Paulo, irmãos. Versículo de número 23 em diante. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Aí ele começa dizendo: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Versículo 24: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas,
perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum e suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Isso aqui é vida abundante. Paulo nenhuma vez disse que Cristo traiu, falou, prometeu vida abundante. A abundância da vida que Deus nos dá está ligada diretamente ao aviso de Cristo, das aflições que vamos passar e da maneira com que nós devemos encarar isso. Eu queria passar para vocês uma experiência que eu tive aqui, ao ver um vídeo de um professor meu. Vai preparando aí, José, se for possível, alguém paga a luz lá. Este homem, irmãos, foi meu professor, professor da Sandra, uma pessoa extraordinária, assim. Tem até uma Bíblia com o nome dele, assim, Bíblia Shed. E olha o que aconteceu com ele, e gostaria que vocês prestassem atenção de como, quando a gente olha para a Bíblia, Jesus estimulando a gente a sermos gratos, a gente fala, puxa, tão difícil. Agora, olha o testemunho deste homem. Sofrimento. Meus irmãos e amigos, realmente eu não sei o que dizer sobre sofrimento, por causa do fato que eu nunca sofri quase nada, até esses últimos 3, 4 meses. Realmente é uma experiência muito boa, porque a gente sente-se desmamado do mundo e pronto para subir. Graças a Deus, Cristo sofreu o nosso lugar para que nós possamos também aproveitar a grandeza do seu amor por nós. Portanto, eu quero saudar a todos da igreja de Atibaia e qualquer pessoa que quiser ouvir essa palavra, como 2 Coríntios, capítulo 4, 16, que o sofrimento desse mundo é muito pouco em comparação com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor por esse testemunho. Esse é o Dr. Russell Shedd, faleceu sofrendo aos seus 87 anos com um terrível câncer de pele que foi irreversível. Mas o testemunho desse homem nos seus últimos dias de vida era um testemunho de gratidão a Deus pelas dores que ele estava sofrendo. E como Deus estava capacitando a passar. Aí eu falei assim, se um ser humano que eu conheço, com quem eu convivi, com quem aprendemos, chegou a um nível desse de poder ser grato, eu creio que os crentes em Cristo Jesus precisam aprender sobre o poder da gratidão. Morreu aos 87 anos com câncer de pele, um homem que serviu a Deus a vida inteira, mas o Senhor reservou para ele os aspectos da humanidade, né? Nós estamos sujeitos às aflições previstas por Jesus, e essas aflições vão ser a realidade de cada um de nós. Porém, onde está o poder? Poder para enfrentar as aflições está na gratidão. A vida abundante está aqui, a vida abundante está ligado a esse testemunho. A gratidão, ela vem para nós vivermos um princípio que só é possível se você estiver disposto a obedecer a palavra e não sentir. Tem 3 coisas na Bíblia, irmãos,
que não depende do seu sentimento, depende da sua obediência. Uma é amar. O amor que a Bíblia manda é um compromisso que eu tenho, então eu tenho que obedecer. Claro que Deus limitou esse amor, né? Deus deixou bem claro a quem eu devo amar. Aí fica fácil para a gente. Deus deixa bem claro na Bíblia assim, e eu vou passar essa dica para facilitar para vocês, tá bom? Ó, para vocês não ficarem por aí perdidos. A quem você deve amar? Só a todos que Deus amou. Gostou? Ficou melhor, né? Você só vai amar a quem Deus amou. Então a gente não tem saída, né? Se João 3,16 estiver certo, Deus amou o mundo de tal maneira. Muito bem, a outra coisa que não depende de sentimento, é um compromisso, é o perdão. Perdão é uma ordem, é um compromisso que eu tenho com Deus. E a terceira coisa é a gratidão. E hoje a gente vai olhar para a Bíblia e vai perceber então que tem esse segredo que o apóstolo Paulo vai deixar para nós. Como ser gratos? Como usufruir desse poder da gratidão? Paulo vai dizer assim em Colossenses capítulo 2, acompanhe comigo por favor, irmãos, versículos 6 e 7 primeiro. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. A maioria das Bíblias diz andai nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A gratidão não vai estar no seu coração em termos de sentir, vai estar na sua disposição de obedecer a Cristo, porque você está nele. Ele manda que nós andemos em Cristo Jesus. Olha ainda para esse mesmo texto, para que você pegue o segredinho aí. No versículo 9 e 10 agora, pulando lá para o versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, por vocês estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês também receberam tal plenitude. Então, essa capacidade de termos um coração grato está em Cristo Jesus, não na minha carne, não no meu coração, mas na minha disposição de agradecer, na minha disposição de obedecer, melhor dizendo. Vou fazer isso porque estou nele e é uma ordem dele. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo nos dá uma dica assim, né? De o que a gente deve pedir para Deus para vivermos uma vida de gratidão. Olhe comigo, por favor, para o capítulo, ainda em Filipenses, agora vai lá para o capítulo de número 4, desse livro. No capítulo de número 4, olhe para o versículo de número 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, aqui irmãos, aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele vem e traz o segredo que muitos daqui sabem de cor. Onde a gente consegue isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Percebe que não está em você? Não está em você. Aí a Bíblia vem para nos deixar assim constrangido
a não querer refutar ou não viver esse princípio. É quando Paulo deixa muito claro em 1 Tessalonicenses 5,18. Olhe para 1 Tessalonicenses 5,18. A Bíblia diz assim em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Aí vem mais uma vez o segredinho: em Cristo Jesus, para convosco. Irmãos, eu já repeti isso aqui várias vezes, e eu quero repetir, sabe por quê? Porque é uma espécie assim de algo que destrava a nossa vida. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, lê a Bíblia, e aparece essa expressão em Cristo Jesus. É aí que está a força do crente. Não está no crente, está em Cristo que morreu por você. É por isso que Paulo fala aquela doideira lá: já estou crucificado com Cristo. Quem está aqui crucificado, mas em Cristo você foi crucificado nele, e agora a vida que você vive, não vive mais pela sua carne, mas vive pela fé nele. Então quando fala aqui que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, você vai fazer isso em Cristo Jesus, porque você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida. Então, quem quer viver isso, tem que saber que a gratidão sem reservas é fundamental. A gente deve ser grato por tudo, inclusive pelas coisas que nos são desagradáveis, ou que estão faltando. Eu aprendi a olhar para o Salmo 23, isso aconteceu comigo, de uma maneira, fiquei olhando para o Salmo 23, e no momento de carnalidade, estava olhando lá, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Aí eu comecei a fazer uma lista de coisas que estavam me faltando, mas o Salmo me deu um tapa na cara. Fiquei olhando para o Salmo, e Deus começou a mostrar para mim, olhe para esse Salmo, irmãos. Ele começou a me dar uma percepção neste Salmo, que você vai perceber agora, e você jamais vai esquecer disso. Tem muitas explicações, né? O verdadeiro sentido do Salmo é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, mas eu não quero ir por esse lado aí não, porque nem todo mundo tem acesso às explicações, mas quando você olha para esse Salmo, da maneira com que Deus falou ao meu coração, você nunca mais vai olhar para ele da mesma maneira, porque foi isso que aconteceu comigo. Olhe bem rapidamente para esse Salmo, e veja como é verdade que o Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou nada me faltará. Primeira coisa, versículo 2, olha como vai mudar a sua percepção: em verdes pastos me faz repousar, ou então, como diz a tradição, né? Me leva para verdes pastos para repousar, me conduz às águas tranquilas. O que está dizendo aqui? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, inclusive pastos secos, águas revoltosas, para ele mudar essa situação. Entenderam isso, irmãos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz, conforme as Bíblias mais, em pastos verdejantes. O que é isso? Que eu estou num pasto que não é verde, e Deus vai me mudar. Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará, inclusive pastos secos, inclusive águas revoltosas. Agora fica fácil, você vai olhando para o texto: guia-me por veredas da justiça por amor do seu nome. Para ele me guiar para as veredas da justiça, eu vivo situações de injustiça, para Deus mudar essa situação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, inclusive injustiças, para que ele mude essa situação. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não me falta isso também, irmãos. Você viu o que o apóstolo Paulo diz na sua vida?
de quantas vezes ele teve exposto à morte. Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará, inclusive o vale da sombra da morte, para que eu passe por essa situação, não temendo mal algum, porque Ele está comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Agora venha só, prepara uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Eu estou lendo na NVI, né? Porque aqui poderia estar passando aí para vocês. Prepare uma mesa, um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Olha outra coisa aqui que saltou assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, inclusive inimigos. Aí vem a outra expressão: o meu cálice transborda. Para o meu cálice transbordar, ele devia estar vazio. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, inclusive um cálice vazio para ele encher. É maravilhoso demais, irmãos, quando você dispõe a obedecer a Deus e não andar pelo perigoso caminho da murmuração. Terminando o salmo aqui, para a gente fechar, né? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Gente, olhando dessa forma, realmente o Senhor é meu pastor e nada me falta mesmo. Olhando para a vida abundante de Paulo, a gente vê isso. E para a gente então entender o poder da gratidão, irmãos, é o contrário dela. Quando a Bíblia fala que nós devemos fazer todas as coisas, sem murmuração. Abra a tua Bíblia aí, por favor, no livro de Filipenses, primeiro no capítulo 2. Olhe comigo, por favor, em Filipenses, que é a carta que, o livro que eu mais usei para Filipenses 2, versículo 13. Olha só, irmãos, porque Deus, olha como nós devemos ser gratos diante desse princípio, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Mas nós precisamos andar assim. Aí ele vem assim, ó: qual é o risco de não vivermos no poder da gratidão? Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Eu coloquei a RCA aqui porque a NVI não traz essa palavra mais forte assim, né? Vai falar fazer todas as coisas sem murmuração e contendas. Qual o perigo, irmãos, do contrário da gratidão? É a murmuração. E ninguém murmura para si só. A gente começa a murmurar para as pessoas, reclamar. E a murmuração vai levar à contenda. Não tem como. A Bíblia vai dizer então para nós, qual é o objetivo disso? Olha o poder da gratidão. O poder de fazermos tudo sem a murmuração, mas com gratidão. O motivo é para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, sem culpa nenhuma no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Agora olhe para o mesmo livro, capítulo de número 4, versículo 6, para nós orarmos. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Uma espécie de uma receitinha bíblica, ainda bem que é bíblica, né? Porque não é uma receita do pregador assim, que quer falar 3 pontos. Olha que coisa linda nós vamos estar olhando para esse texto. Filipenses 4, 6. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes
as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graças. Amém? Irmãos, como você vai agradecer? A dica está em Efésios 5:20. Abre a tua Bíblia em Efésios 5:20. Aí você vai sair daqui sem nenhuma dificuldade para isso, seja em qualquer circunstância, você vai viver esse princípio bíblico na sua vida. A dica, o segredo está em Efésios 5:20. A Bíblia vai dizer assim em Efésios. Quem está seguindo a Bíblia aí direitinho, passou por Efésios 5 hoje, né? Foi lá que eu estava lendo e achei o segredinho aqui, ó. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, agora vem o segredo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ligue isso ao em Cristo. Então, como você vai ser grato? Você vai ser grato obedecendo e não sentindo. Você vai ser grato porque você recebeu uma ordem do seu Senhor e não do seu coração. Esse mundo cheio de corrupção, ele vai sempre nos fazer ser murmuradores, reclamadores e pessoas contaminadas por esse mundo ingrato. Aí a Bíblia vem e fala, ó, faça isso. E como você vai fazer? Verbalize a sua gratidão. Diga, ouça, Senhor, eu te agradeço por isso. Porque agradecer, os irmãos estão entendendo, né? Agradecer por aquilo que meu coração não quer agradecer, que o mundo não me ensina a agradecer, mas que eu me disponho a fazê-lo porque eu recebo ordens de um Senhor, e o meu Senhor é Jesus Cristo, e Ele manda que eu faça isso. E Paulo é tão claro que fala, essa é a vontade de Deus, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Aí ele coloca a chavinha lá, né? Em Cristo Jesus. Então pare de se achar hipócrita, pare de ouvir os murmuradores e verbalize a sua gratidão em cima de qualquer circunstância difícil que você está vivendo. E quando não conseguir, for mais forte que você, compartilhe com Deus, e só com Ele, e só com Ele. Agradeça. Há um poder na gratidão, de purificação. Possivelmente, se você estivesse comendo alguma coisa contaminada ou consagrada, isso aí já purifica, mas também de purificação de corações, de intenção e de situações. Tudo pode ser mudado pelo poder da gratidão, basta você querer obedecer. Isso é possível em quê? Em Cristo Jesus, dando graça constantemente a Deus Pai, por intermédio das coisas, em nome, ou melhor, de Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então use esse poder que você tem, do nome de Jesus, cale o teu coração com a palavra, e depois siga com atitudes, para comprovar que você está fazendo isso em Cristo Jesus. Experimente o poder da gratidão, depois você vai testemunhar. Experimente, e nos momentos mais difíceis, que você não está conseguindo nem verbalizar, compartilhe isso com Deus. Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero dizer ao Senhor aqui, me capacite a obedecer-te nesse princípio. É possível, se você tomar posse dessa realidade, que em Cristo, você tudo pode, porque Ele te fortalece.